A primeira coisa que acontece quando a gente nasce, a gente toma uma palmadinha e grita pro mundo por que veio. A primeira coisa que aconteceu quando eu nasci, o médico desmaiou. Porque eu só tenho um pulmão. Você tem dois, né? Nunca parou pra agradecer que você tá esperando. Cara, acho que o meu maior medo é de acabar logo. Porque eu sei que tem muita gente aqui que precisa de ajuda. Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e esse é o Legends Talk. Aqui rola papo com lendas e hoje eu tô com uma lenda para mim, o super-humano número 1, Marcos Rossi. Fala, meu irmão! E aí, pessoal? Que honra estar Isso, aqui, hein? Que honra te receber. Que honra. Aliás, antes da gente vir para cá, reparou que meu cabelinho tá suado ainda? A gente fez um treino. Eu fiz um treino com o Marcos. A gente fez um treino de 45 minutos na Ironberg. Saímos para fazer um treino. Intenso. E ele me desafiou. Vamos embora fazer o treino. E depois do treino dele, eu passei o treino para ele. Depois ele fez um desafio comigo. Tipo o desafio que eu faço dos dados aqui, ó. Eu jogo dado aqui. Foi o que ele fez comigo. E tá tudo salvo, tá tudo no YouTube, tá? Para você Quem ver. será que ganhou? Já quer te exibir, né? Gente, deixa eu falar com vocês. O Marcos é um cara fora da curva. Ele tem uma história diferente. E hoje tem toda uma jornada. E hoje ele vai nos contar aqui, porque para a gente começar aqui, Marcos, eu quero entender como é que foi o nascimento, o que aconteceu, o que passou nesse tempo que hoje tu precisa da cadeira, tu não tem o braço, não tem as pernas. O que aconteceu? Como é que isso aí desenvolveu? Eu nasci com uma síndrome chamada Hanhart. Não tem uma explicação médica, é congênito. Mas ninguém sabia, cara. Tipo, imagina no ultrassom lá com 7 meses de idade, tava lá, o médico falou, tá aqui, ó, o bracinho tá aqui, perninha tá aqui. Na gravidez dizia, tá 7 tudo ok. meses. Ainda falou assim, tá tudo bem, é um menino. Bom, pelo menos eles acertaram essa parte, né, amigo? Chegou na hora do parto, puff, ninguém esperava. A primeira coisa que acontece quando a gente nasce, a gente toma uma palmadinha e grita pro mundo por que veio. Primeira coisa que aconteceu quando eu nasci, o médico desmaiou. O próprio médico caiu. Aí agora eles tinham que cuidar da minha mãe, do médico e de mim. Imagina a cena, o Marquinhos já chegou causando. Acho que é isso que o pessoal fala pra mim. E, cara, eu nunca fiquei, sabe, perguntando assim, por que isso aconteceu comigo. Porque eu acredito que tem um propósito pra cada um. A gente tem que se aceitar primeiro, como a gente é, e descobrir o nosso propósito. Quando a gente é criança, a gente não vê realmente essa coisa de diferença e eu só queria curtir a vida e fazer o que me deixava apaixonado pela vida. Então, assim, Deus me deu esse corpo, é ele que eu tenho. E eu aprendi com o que eu tinha a fazer as coisas. Cara, desde brincar, né? Você fala, meu irmão, vai brincar? O que vai brincar? Mas sempre brincou, sempre curtiu, sempre se divertiu irmão, em todas as idades. adorava brincar de, tipo, esconde-esconde. Era só jogar na gaveta, plá. Tipo, às vezes os caras esqueceram de me tirar de lá, né? Mas eu jogava futebol. Como que você joga futebol? Sem perna. Eu tinha umas muletinhas que eram da minha altura. E eu colocava elas no braço, punha as muletinhas, dobrava o abdômen e corria o campo todo. Fazia gol, irmão. Fazia gol de bicicleta. Segurava a bola, jogava pra trás, gol. Era o meu jeito de fazer o que eu queria com o que eu tinha do meu lado. Então isso sempre me deixou com a energia muito alta. Com a energia muito alta porque eu fazia o que eu queria. Aí eu ia lá e fazia mais. E outro dia numa entrevista, perguntaram, Marco, qual que é o maior segredo de sucesso pra você? Eu falei, galera, energia para todas as áreas da vida. E isso foi um grande mantra. Porque quando eu fazia essas coisas, minha energia ficava alta, eu ia lá e conseguia. E todo mundo, nossa, como é que você fez? Desde pequenininho. Então, sempre chamou muito atenção. As pessoas sempre gostou de chamar atenção. Sempre. O valor essencial é reconhecimento. Naquelas festinhas de criança, que é a escola que você vai, fantasiadinho e tudo, o pessoal falava para mim, outro dia numa palestra, falava para mim assim, você não ficava frustrado de não poder participar? Eu falei, você acha que eu não participava? Eu ia em tudo, cara.
Eu ia em tudo, me fantasiava, brincava. Eu não tava nem aí que todos os pais olhavam, tipo, ET de Varginha tá aqui. Não. Uau. Eu tava com meus amigos, fazendo o que eu curtia. E era isso que importa. Isso eu não tenho dúvida que é uma característica tua, mas da família, do pai, da mãe, o que eles te passavam? Eles sempre me colocaram de igual para igual. Show. Nunca teve esse negócio de redoma, de pô, coitadinho. Não. É assim, ó, vai, você é igual a todo mundo. Você só nasceu um pouco diferente. Mas você vai ter que batalhar igual a todo mundo. Então a escola era normal. Nenhuma escola queria me aceitar. Era tipo assim, ouviram assim, vai assustar os coleguinhas. Uau. Ouviram assim, não tem elevador, só tem um, que é da diretoria. Vai gastar muita luz se o Marcos usar todo dia. Nossa. Coisas assim, cara. Mas eles me prepararam, vamos embora, vamos pingar de escola em escola. Depois a escola via que eu era igual a qualquer criança, que criança é criança, só quer ser feliz, né? Não importa se tem um braço, não tem, o que tem. E eles viam que eu era uma criança igual a qualquer outra. Então, eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira cadeira de roda motorizada, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. E eu morria de medo de dirigir. De sair, né? Uhum. Então eu só ficava em casa, num corredor, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente. Nada mais que isso. Um dia minha mãe abriu a porta e falou assim, vai dar uma volta, só volta daqui a 2 horas, e fechou a porta. Bem, Caraca, a mãe era assim, hein? e eu falei, uou. Olha aí. Sabe aquela metáfora que empurra o passarinho do penhasco pra voar? Vai. E eu fui morrendo de medo, saí na calçada, um amiguinho morava a um quarteirão. E aí eu fui até a casa desse amiguinho pelo asfalto indo. Com 10 anos. Com 10 anos, cara. No trânsito, com carro, com tudo. Isso aonde? Lá em Natal? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Tu não é de Natal? Tá só morando. moro em Natal há 3 anos. Eu a vida inteira cresci aqui em São Paulo. E por que Natal? Que é um paraíso, né, irmão? Olha aí. É um paraíso. Enquanto você tá aí, né? Você vem pro escritório. Eu vou surfar antes. Olha aí, depois nós eu vamos vou. chegar lá nos esportes. Nós vamos chegar nos esportes. É assim. Então eu vou pra praia de manhã, faço meus encontros com a natureza. E aqui é meio difícil com essa poluição, né? A gente dá um jeito. Em tudo que é lugar também, a gente se adapta, a gente dá um jeito também. Eu já morei em vários lugares, cara, e tem sempre como achar um que é mais parecido com a gente. O motivo principal que eu saí de São Paulo foi porque eu só tenho um pulmão. Você tem 2, né? Nunca parou para agradecer que você tá respirando. Uau. Eu pegava 3 pneumonias por ano em São Paulo por causa da poluição. É muito forte. E aí eu fui respirar outro ar. Tá certo. Agora tá entendido, tá compreendido. Meus filhos estão sempre ruins do nariz aqui. Eu morava em Jurerê. Também era outro ar. Então eles nunca tiveram o que eles estão tendo de nariz aqui. Por causa da poluição. E aí, então, colégio, passou essa situação de colégio, encarou tudo, vida normal, vida que segue. Até criança. Porque adolescente foi... E aí chegou na adolescência. O adolescente ele é mais cruel. A adolescência foi... E logo um pouco antes, eu diria pré-adolescência. Tipo o quê? 13, 14? Acho que até um pouco antes, cara. Eu sempre gostei de futebol, quando criança, da bolinha, aquela coisa e tal. E tinha aquele negócio de formar o time, você lembra? Eu escolho esse, eu escolho esse. E aí não me escolheram. E aí eu falei, ué, aí ninguém queria eu no time. E eu fiquei de fora. E era um campeonato da escola. E eu fiquei na lateral do campo. Essa história está contada em detalhes no meu livro, depois vocês conseguem ver. Mas, na hora que o cara passou a bola, o moleque passou pro outro, sabe quando você dá aquele passe mais comprido? O cara não conseguiu pegar, e eu tava ali do lado, com a muletinha do lado do campo. Meu instinto, na hora que eu vi a bola, eu entrei no campo correndo e pau! E a bola, pum! E foi gol. Foi aquela bagunça. E aí, moral da história, né? Ali eu entendi uma sacada. Você tem que agir atrás do que você gosta, do que você sonha. Mas ali foi a primeira grande diferença. Depois, com 15 anos de idade, naquelas matinês que o pai levava a gente de tarde e tal, festinha de baile de garagem, lembra disso? Então, eu cheguei nessa matinê e eu não tinha, né, a cadeira que eu motorizada é muito pesada. Então, minha mãe não botava no carro e tudo, eu usava a cadeira normal para sair. Aquelas manuais.
Se eu quisesse olhar pro lado, eu tinha que pedir para um amigo me virar. Uhum. E eu tava nessa festa e vi uma menina linda. Era a minha primeira tentativa de conversar com uma garota. Eu falei, vou lá. Enchi o peito, né? Falei, você me ajuda? E ele fala, claro, eu te ajudo. Tô imaginando a cena. Eu te ajudo. Ele me empurrou. Tudo que eu falar pra ela, você fala também. Eu pensei que era isso, mas ele fez pior. Ele me empurrou até a menina e saiu correndo. O cara foi embora, velho. E agora como é que eu saio? Ou eu falo porque nem empurrar a cadeira para ir embora eu conseguia. Só que as 2 palavras que eu disse para ela virou para mim e falou, sai para lá que eu quero um garoto inteiro e não meio. Uau. Primeira tentativa. Quais foram as 2 palavras que tu falou pra ela? Oi, tudo bem? Quantas vezes você que tá em casa vendo a gente aqui? Tá doido. Quantas vezes você foi tentar alguma coisa nova pela primeira vez? E aí, a vida vem e ó, te dá um nocaute. Foi um nocaute pra mim, irmão. O ar some, assim, sabe? E tu não conseguia nem sair dali. Eu não conseguia nem sair dali. Chorei, fui pra casa. Eu fiquei 30 dias sem sair de casa. Uau. Mas eu tive uma grande bênção de ter um pai muito sábio. Ele era um grande estudioso da mente humana. E papai morou 30 anos nos Estados Unidos. Quando ele veio para o Brasil, eu nasci. Mas ele trouxe na bagagem os livros, as fitas cassetes, do mentor dele. Tony Robbins, o nome dele. Se eu fosse fazer uma tatuagem no meu corpo, eu acho que a frase seria: proximidade é poder. Como é importante a gente estar em proximidade com quem já tem o resultado que você quer ter, já conhece o caminho, economiza. Um mentor, ele pode economizar 1 década de você bater a cabeça aí. E meu pai foi meu primeiro grande mentor. E nesse momento da minha vida, eu muito triste, em casa, ele chega para mim e fala assim: meu filho, as 2 palavras mais poderosas do universo são eu sou. Tudo que você fala depois de eu sou, você atrai para sua vida. Aí eu falei, adolescente? Ah, legal. E aí? Tô na fossa? Aí ele falou, vamos fazer um negócio. Pega aí o aparelhinho de escrever. Botei o aparelhinho de escrever no braço. Botou uma folha na minha frente. Falou, escreve agora. Agora. E você que está em casa, escreve agora também. Escreve agora. Ou escreve aqui. Bota aqui nos comentários. Você vai escrever eu sou e vai completar a frase com coisas positivas. 5 coisas positivas que você é. E eu falei, tá bom. Eu não estava entendendo nada, irmão. Eu só queria me livrar do meu pai, sabe? Tá, vou fazer logo, vou voltar a jogar meu videogame, tá tudo tranquilo. E aí eu escrevi, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. É isso que tu escreveu, isso na fossa. Na fossa tu escreveu isso. Porque ele falou que era para escrever coisa positiva. Ah, mandou bem. Só que ele falou uma coisa que me prendeu a atenção. Ele falou, escreve coisa que tu não é ainda. Escreve uma coisa que você quer atrair, mas escreve eu sou e já escreve. Tanto que eu botei lá. Eu sou bonito. Imagina, eu falar que eu sou bonito sabendo que eu tinha tomado uma dessa. Eu sou rico. Papel, né, gente? Botei lá, rico. Pá. Terminei. Já bravo. Toma. Posso jogar? Ele falou, não. Vem comigo. Segui papai. Pro banheiro. Ele me pôs no banquinho. E ele me fez olhar no espelho, porque ele colou aquele treco com durex ali. E falou, fala em voz alta quem é você. Nossa. Mas adolescente faz como? Eu falei assim, eu sou amor, eu sou alegria. Eu sou bonito. Eu sou bonito. Ele falou, não! Você tem que incorporar o sentido do que você está falando. Você não pode falar, eu sou amor com cara de raiva, eu sou amor. É. Eu sou alegria, eu sou alegria. Você tem que falar com o sentido de cada palavra. E aí, ele falou a frase mágica. Você só vai descer do banquinho quando acabar a porcaria do exercício. Eu não ia pular de cabeça daquela altura. Uhum. Eu falei, tá bom. Alguma vez, irmão, alguém já falou uma coisa que você falou, você quer? Então toma. É bom, né? É. Eu falei, você quer? Você quer energia? Tu quer? Tu vai ver. Você quer energia? Então tá bom. E lá fui eu. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Vocês estão esperando uma frase de efeito do papai, né? Ele não falou nada. Meu pai não falou nada. Ele bateu palma, me pôs no chão e foi embora.
Eu falei, hein? Adultos. No dia seguinte ele voltou. Meu filho, vamos pro banheiro. De novo. 30 dias, irmão. 30 dias ele fez eu olhar no meu olho e dizer em voz alta quem eu sou. O que aconteceu? Eu dei um upgrade na minha identidade. Ficou bonito, ficou rico, ficou lindo, maravilhoso, ficou tudo isso que ele é hoje. Eu dei um upgrade, eu não ficava me preocupando com certas coisas. Entendi. Sabe, de querer ser aceito, de querer... Cara, eu vou viver aqui e eu vivo todo dia como se fosse o último. Literalmente. Os médicos me deram poucos anos de vida. O que os médicos te falaram? Que o meu corpo... Quando tinha quantos anos tu ouviu eu o que dos descobri médicos? com 10. Não, eles falaram pra minha família logo que eu já nasci. Logo que nasceu. É. Eles falaram o quê? Que a previsão de vida era no máximo, assim, uma vida muito, 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 muito plena, 30. Chegaria aos 30. E por quê? Eu absorvo tudo 10 vezes mais rápido que alguém. Normal. Normal, entre aspas, né? Uhum. Então, isso vale para tudo. Então, por exemplo, gordura de alimentos, bebida, não bebo. Pré-treino. Pré-treino. Nós fizemos um treino, eu dei pra ele um pré-treino. É claro que ele me falou isso antes. Aí deu uma dose menor, mas o pouco que tomou já te ligou, né? Pô, eu levantei aquilo tudo, né? Pode contar o tempo? Não, Pode, nós estamos aqui para falar com todo mundo. Eu levanto geralmente 50 quilos, que eu peso 40. Já é um peso considerável, né? 50 repetições. E aí com o gigante aqui, proximidade é poder. Lembra disso? Gravou? Foram 140, ele zerou a máquina. Ele zerou uma máquina da Ironberg. 140 No cabo. quilos, 30 repetições com 140 quilos. Aí nós vamos botar o vídeo. Vai ficar massa demais. Ô Joana, traz uma água que eu tô sentindo que este cidadão aqui quer dar um gole da água. Joana, vem a esposa aí. Vem a esposa do Marcos aqui trazer uma aguinha pra ele. Hein? Que vida dura, hein? Olha aí. Aí. Maravilha. Obrigado. Joia. Obrigado, mano. Joia. Sempre que quiser uma aguinha, pede aí, cara. E a galera reclama demais, né? O povo reclama demais. O povo E aí, tudo reclama. aí tá. E aí tu... como é que funciona a cabeça do Marcos olhando esse mimimi, a reclamação, murmuração das pessoas em geral? Primeiro, assim, cientificamente falando, o nosso cérebro ele foi programado para economizar energia. É por isso que você desiste, é por isso que você não quer ir treinar, é por isso que você reclama tanto. E tudo isso são padrões. E a boa notícia é que você não é os seus padrões. Você pode mudar os seus padrões. Você pode elevar os seus padrões. E ficar focando em reclamação não vai te levar para lugar nenhum. E eu vou falar essa parada para você, presta atenção. Você não tem problema na sua vida. Você levanta todo dia de manhã, você pisa no chão, você vê o sol nascer, você não precisa de ninguém para vir te dar água no meio de um podcast. Você só pega aqui, ó, pum, tomou. Você não precisa de ninguém para te vestir ou para te levar no banheiro para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. E todas as situações a gente resolve, irmão. Então ficar reclamando não leva ninguém a lugar nenhum. Eu lanço, quando eu tô nas plateias aí, um desafio pra galera, porque nós somos como um rádio. Imagina que você tá ali na frequência lá, sintonizando. Se você tá sintonizando reclamação, o que quer dizer reclamar? Reclamar. Você tá chamando nhaca pra sua vida. Mais nhaca pra minha vida. Ponto. Então só vem mais nhaca. Tudo que você tá se concentrando só aumenta. E aí, o desafio é o seguinte, e vou lançar o desafio aqui também. Você vai fazer o seguinte, se liga. Você vai se comprometer com você mesmo e com a gente aqui. Que de hoje até os próximos 5 dias, eu não falei 5 anos, nem 5 meses, só 5 dias, você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E eu pensar também não vale. Começar a pensar, peraí que eu tô no desafio do podcast, fechou? E aí você vai ver o que acontece. O que rola, irmão? Quando você para de reclamar, você mudou a frequência do rádio. E aí você consegue atrair coisas novas. Então, de repente, aparece dinheiro, aparece pessoas para te ajudar, aparece coincidências que não existem. Então, o que eu quero de você? Nesses 5 dias que você está comprometido, você vai escrever para mim. Você vai lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, ok?
Rossi, igual o padre Marcelo Rossi, o Reginaldo Rossi, Marcos Rossi Real. E você vai mandar uma mensagem para mim no direct. Eu respondo todo mundo, irmão. Às vezes demora um pouco, porque é muito botão para pouco dedo, mas eu respondo todo mundo. E você vai me contar, pô, reclamei no primeiro, no terceiro, cara, eu consegui o desafio e a gente vai junto nessa jornada. Mesmo assim, tem muita gente que fala impossível. Uma das palavras que eu mais gosto de falar é que é impossível, né? Impossível, impossível, impossível. Para você que tá achando que é impossível, presta atenção, vai lá no meu Instagram, você vai escrever assim, ó, presente. Escreve presente lá no meu Instagram e eu vou mandar para você um e-book que eu escrevi com 5 chaves que eu uso todo dia para ficar nesse estado de graça, esse estado pelas pequenas coisas. Isso aqui mudou a minha vida, me alcançou o extraordinário. Mas eu tenho que comprar, você não tem que comprar nada. É meu presente para você e tá tudo na sua casa. Você não vai precisar de nenhum material externo. Acordou, pum, segue ali, pega o e-book, faz o desafio e depois me conta como é que foi para você 5 dias. Pronto, só escrever presente. Ô Marcos, me diz uma coisa. Falando em estado de graça, eu sei que está acontecendo bastante coisa na tua vida de dezembro para cá. Yes. De dezembro para cá, tá rolando uma conexão maior, né? E nesse final de semana que passou, a gente acabou se batizando, a gente se batizou junto na Igreja Lagoinha. Para mim foi uma honra se batizar contigo nas mesmas águas. Foi minha, irmão. Nossa, então, que bom. E conta um pouquinho sobre essa mudança de visão. Essa mudança de visão e de conexão que aconteceu desde dezembro, o que aconteceu, como aconteceu e o que isso está te trazendo de coisas melhores para a tua vida. Com certeza, irmão. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca fui um cara muito religioso, nem nada disso. Mas eu entendi que Deus sempre olhou para mim com muito carinho. Né, eu ter vindo com todos os dons, né? Surfista, skatista, mergulhador, DJ, cantor. Já brincamos junto aqui. Já. Piloto de rally e tudo isso não podia vir sem um propósito maior. Né? Eu não ficava atento. Em dezembro do último ano agora, dia 12 de dezembro, foi o dia que realmente eu fui tocado. O que aconteceu durante a minha vida? Eu fiz tudo isso, entendi meu chamado. Eu já era um treinador internacional, viajando o mundo, inspirando pessoas. Mas eu entendi que tudo aquilo não se tratava de mim. Se tratava de Deus. Então não é sobre a gente. É sobre quem pôs a gente aqui. E quando eu virei essa chave, eu falei, uau. E eu vou fazer tudo, cara, eu vou fazer assim, eu não vou desviar para a direita nem para a esquerda, eu vou só reto e vou seguir o caminho que tem que ser. As pessoas falam, não, a galera às vezes quer escolher, eu vou fazer só um pouquinho, isso aqui eu não vou fazer. Cara, não tem isso. E quando você começa a fazer o extraordinário, mas vem muito rápido. Muito rápido. Olha só, 12 de dezembro. Agora. Não faz 2 meses. A gente está gravando isso aqui em fevereiro. Estamos em fevereiro. E, cara, tô contigo no podcast, a gente batizou junto, assim, as conexões, tudo vai acontecendo, né? Foi aí eu, minha esposa, meu filho, também adolescente, né? Que ainda tem os conflitos, aquela coisa e tal. Bom, aceitou por ele. E só que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu sinto no meu coração, eu queria ir nesse caminho, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tanta coisa que desagrada a Deus, que eu não tenho coragem de voltar. Acho que falta um merecimento, né? De não merecer. Eu já tive nesse lugar. Eu já fui uma das pessoas que estava ali ouvindo, na igreja, coração fervendo, mas eu não fazia nada. Eu não seguia. Só que Deus é o Deus dos improváveis. E Ele quer todo mundo, irmão. Ele quer todo mundo. Então, eu saquei que o chamado estava ali. E aí minha família toda caímos juntos nas águas. E eu tenho vivido realmente o extraordinário. Daquele dia que eu falei assim, eu vou fazer o que é certo. Eu comecei a viver na noite de Natal, 24 de dezembro. Naquele dia, eu tinha ido com a minha família, eu, minha esposa e meu filho, e a enfermeira que toma conta de mim.
A gente tinha ido pra praia, pro mar, brincar lá no fundo. E aí minha esposa fala assim, eu vou plantar bananeira. E aí ela, pum, só os pezinhos aparecendo. Aí quando ela voltou, eu falei, eu vou plantar bananeira também, me solta. E aí... Dentro d'água. Lá no fundo, lá no fundo, dentro do mar. Aí me soltaram, e aí eu fui lá, né, blup, afundei, joguei o quadril pra cima, fiquei lá embaixo, voltei, saímos do mar, eu não percebi, ela não percebeu, meu filho não percebeu, ninguém percebeu. Voltamos pra casa, fizemos a ceia, e à meia-noite a minha esposa foi viajar para o Rio de Janeiro para visitar a família. E eu fui dormir. Quando eu acordei, eu senti falta da corrente que estava no meu pescoço. Porque tu usa ela aqui, com tu já uma usava. aliança. E eu usava uma bem maior, Aham. e era uma herança de família. Uau. Então era da bisavó, que passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para mim. E tinha minha aliança. E foi embora. E naquele momento eu fiquei triste. E eu comecei a falar com Deus. Por quê? E ele falou para mim assim, você está num período de novas alianças. Você está fazendo novas escolhas. Novas mesas. Só que você está vivendo... Não está vivendo do jeito que é para viver. A gente morava junto, mas a gente Tava fazendo o velho. A gente fazia o velho, a gente não era casado. Isso foi 24 de dezembro. 24 de dezembro. No dia 23 de janeiro, a gente casou. Liguei para ela, falei, vamos fazer o que tem que ser feito. Pum, 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 pum. Casamos, enfim. E estamos vivendo uma vida plena. E eu decidi, daquele dia em diante, eu pedi para Deus, me usa. Me usa. Porque eu vim aqui para isso, agora eu entendi o meu chamado. Sempre disseram, nossa, eu ia tirar minha vida nesse dia. Vi um vídeo seu. Eu ia fazendo, sabe? Mas me usa. Eu quero trazer mais vidas. Até meu último respiro nesse planeta, essa é a minha missão. Trazer mais vidas para Deus. Eu não tenho dúvidas que tu faz isso bem demais, cara. Tu tem esse dom aí. Tu fala e as pessoas ficam assim, ó, te ouvindo. Tu fala, eu fico te ouvindo assim também. De uma maneira diferente que a gente ouve qualquer outra pessoa. E tem que abrir dessa boca, falar o que vem do coração. Sei que tu já faz isso. E até sobre isso que eu quero trazer agora. Da onde que o Marcos se tornou palestrante? Palestra por tudo, cara. Palestra fora do país, palestra em tudo quanto é lugar, sempre casa cheia. Palestrou esse final de semana agora. Lá, acabou subindo no palco da Lagoinha, não deu outra. Uau, essa eu não estava esperando. Foi legal. Tá vendo? Quando você tá fazendo as coisas certas e você pede para Deus, ele te manda rápido. Eu falei que eu queria ser usado, certo? E aí eu tinha recebido um convite para ir falar numa igreja em maio. Então, na minha cabeça, assim, dá tempo de eu me preparar, né? De eu estudar um pouquinho. E aí eu tava lá no culto da Lagoinha, e aí o pastor André Fernandes vira para mim e fala, tudo bem, você topa vir hoje à noite e falar aqui para... Dar um testemunho. Dar uns testemunhos para 7 mil pessoas. Eu já falei no estádio para 40 mil pessoas. Mas ali o peso era outro. E foi lindo. Foi uma das coisas mais Mandou bonitas. bem demais. E subi, abri o coração. E detalhe, eu tinha 3 minutos. Imagina, conta sua história em 3 minutos. Não, mas tu foi assertivo, cara. Foi bom demais, mandou super bem. Mas eu quero saber do palestrante. Como é que eu virei que palestrante? conectou com Tony Robbins. Aonde? Quando? Como? Eu sempre, desde garoto, eu ouvia, você é um exemplo, nossa, que legal, você devia, né, passar isso pra frente, desde criança. E eu não entendia, porque eu só vivia a vida. Né? Eu falei, poxa, eu só vivo minha vida, por que a galera não vive a vida deles? Né? As pessoas põem limite para elas mesmas. Até que um dia, eu trabalhava num banco, e eu estava no refeitório, na hora do almoço, e eu sempre saí nessa jornada, como funcionário do banco, numa revista interna de funcionários. Cada hora eu estava fazendo uma coisa, ou tocando bateria, ou estava surfando, cada edição aparecia um negócio. E aí um cara chegou e falou, posso sentar contigo? Falei, pode, eu não conhecia. Eu queria te contar uma coisa. Você tem saído muito na revista? Eu falei, não, já faz alguns anos que eu não saio. E ele disse, quando saiu a sua matéria tocando bateria, minha família estava um caos. Pai e mãe brigando quase que diariamente, quase agressões físicas. Meus irmãos não queriam fazer nada da vida. E aí o que eu fiz? Peguei uns exemplares da revista, levei para casa, chamei uma reunião familiar e falei, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês?
E eu só ouvindo e mastigando, né? Falei, o que será que vai acontecer? E ele disse o seguinte, daquele dia, daquela conversa, daquela noite, de fato, os meus pais decidiram se separar. De fato, meus irmãos todos trabalhando e compramos um apartamento juntos. Você não tem noção do poder de motivação que você passa para as pessoas só de ser você. E eu falei, uau, obrigado, que legal, tal, né? E ele solta, você já pensou em fazer isso profissionalmente? E eu falei, não, sem chance. Você está falando de palestra? Ele falou, é. Eu falei, cara, o meu maior medo da vida é falar em público. Sério? Tinha esse medo? Meu maior medo era falar Aí, em ó, público. viu? Pra quem tem medo de falar em público, ó. Meu maior medo. E aí ele falou assim, cara, palestrar é igual dar aula. Eu falei, mas eu não dou aula. Ele falou, eu dou aula. Quando eu saio do banco, a gente tem um projeto social que ajuda crianças carentes. Excel, PowerPoint, eu vou lá dar aula. Então eu te ajudo. E ele começou a almoçar comigo todo dia com um gravador na mesa. Todas as minhas histórias. Pegando tudo isso. Isso virou um roteiro. E como eu era um cara com medo de falar, era um modelo talk show. Então ele perguntava, eu respondia. Legal. Começamos assim por 7 meses, fazendo esse tipo de palestra em dupla. E Aí começou as palestras junto com ele. começou junto com ele. E aí o que aconteceu? A esposa dele engravidou. E ele falou, irmão, vou ter que sair do projeto. Eu falei, não, como assim? Te vira, agora Quem te vai vira. fazer as perguntas? Ele falou, cara, você já sabe as respostas. Deleta as perguntas, emenda as respostas e só vai. Tu vê como pinta a pessoa certa na hora certa, né? Yes. Você tá Tipo, sendo quem era esse cuidado cara? O cara tempo pintou do todo. nada no banco. Não existe do nada. Deus fala com você através desses momentos, através dessas pessoas, através desse podcast. E aí, eu abracei e fui. Só que, cara, com o Tony Robbins, cara, não imaginava nunca, né, de estar... Começa a palestrar, já passou 7 meses com um, de repente embalou sozinho. Embalei sozinho, depois eu lancei um livro, depois e continuei nessa sequência, até que um dia o Tony veio para o Brasil fazer uma palestra. E eu não tinha ingresso, que esgotou que nem água. Mas eu estava fazendo o quê? Vivendo a minha Que ano missão. isso? 2018. Eu acho que eu fui, cara. Eu fui em 2018. São Paulo. Isso, eu fui. Yes. Eu e a Dominique. O que aconteceu nesse ano? Um ano antes, meu pai faleceu, 2017. E o mundo caiu para mim. E agora? Meu mentor, né? E aí, em 2018, o Tony veio, esse dia que você foi, e eu tava vivendo a minha missão, cara. Eu nem ia pro evento. E meu telefone toca. O empresário liga e diz, Marcos, a organização do Tony Robbins Brasil tá precisando de uma bateria de escola de samba para tocar no palco, já que você toca. Eu toquei 20 anos no carnaval. Já que você toca, já que você canta, você topa estar no palco do Tony Robbins amanhã. Irmão, a ligação foi um dia antes. E aí? Como é que é isso aí na sua vida? Amanhã é bom. Como é que é isso na sua vida? Quando você simplesmente aparece uma oportunidade na sua frente e você fala assim, peraí, deixa eu ver minha agenda. Não. Na próxima eu vou. Não existe próxima. Não existe próxima. A vida só acontece agora. E eu virei e falei assim, conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá! Desliguei o telefone para não hesitar. Fui. Toquei, cantei. Tinha 11 mil pessoas, lembra? Quando eu terminei de tocar, eu achei que os caras iam me chutar para fora. Aí eles falaram, não, pode assistir na primeira fila. E eu fiquei. E assisti. Imagina para mim aquele momento. Uau. Tipo, tudo que meu pai fez, tudo que era baseado... Não, eu me lembro desse evento, para tirar foto com ele depois era R$7.000. E deixa eu chegar nessa parte. 7 mil, né? É, pra tirar Então. foto. Tu tava na primeira fila. Primeira fila. E ainda ficou depois certeza de papo com ele. Não, quando acabou a palestra dele, eu achei que eles iam mandar embora. Quando você vive no estado de graça, irmão, eu tava tão feliz de estar naquele palco, eles ainda me deixaram assistir. Eu tava tão feliz de ter assistido, eles ainda deixaram eu ir lá no lounge, que tava atrás, no backstage, para tirar foto com ele. Eu não tinha os 7 mil para pagar para tirar uma foto, mas eu tava na hora certa, no lugar certo. Me coloquei num estado de absoluta certeza que eu estava sendo guiado pelo aquele momento. Sabe qual é a única diferença entre a fé e o medo? A fé e o medo, as duas coisas não aconteceram. É a nossa imaginação em direções opostas. Uau.
A fé é a certeza Pegou? que vai dar certo. Pegou essa aí? Pegou? A fé é a certeza que vai dar certo. E o medo é a certeza que vai dar Pronto. errado. E, cara, eu me coloquei no estado de certeza que ia dar certo. E eu entrei em primeiro lugar da fila, irmão. Primeiro. Fiz a minha melhor cara de rico bobo. E aí eu tô lá na frente, aí o segurança vira e fala, cadê o voucher? Falei, voucher? Ele falou, você não comprou, não te deram um papelzinho? Tem que comprar. Ele falou, cara, se você não comprou, você não vai entrar. Você já assistiu aquele desenho do Shrek? Uhum. Você lembra do gato de botas? Sim. Eu olhei e falei, por favor. Fez aquela carinha coloca dele. alguém, eu gosto tanto do... Cara, eu enchi tanto o saco de segurança que aí ele me deixou entrar. E aí eu tirei uma foto com ele. E a primeira coisa que ele falou pra mim, todos nós somos iguais. Ele ajoelhou na minha frente. Eu falei, levanta, pelo amor de Deus. Ele ajoelhou e falou, todos nós somos iguais. Ele pôs a mão no meu peito. Ele falou, sua missão é linda. E eu quero te dar um presente. Presente? Cara, se a história tivesse acabado lá naquele palco, olha o estado de graça. Eu quero que você vá como meu convidado pessoal no Encontro com o Destino. Um treinamento dele de 6 dias em Miami, que custa R$50 mil para você pisar. Hashtag cair da cadeira. Fui pro treinamento. No último dia ele me chamou para compartilhar. Compartilhei uma sacada que eu tinha aprendido, quer dizer, várias. E naquele momento de emoção, palco, todo mundo lá, ele vira e fala, eu quero te dar um presente. Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu todos os treinamentos dele. Todos. Uau. Eu tô falando de mais de 5 milhões de reais em treinamento. E para encurtar essa história, hoje eu trabalho ao lado dele, nos eventos ao redor do mundo, eu sou senior leader. E o único brasileiro escolhido por ele para trazer essa metodologia para o Brasil. O brasileiro que não tem como ir aprender lá. Uau, cara. Se isso não é Deus... Nossa, o homem foi escolhido ou não foi? E eu nem... E mesmo assim eu ainda achava que eu não era digno de voltar para a igreja. E aí, já caiu essa ficha? Essa ficha tu já absorveu ela? Já, Total. Já caiu a Total, ficha? Tu já entendeu que tu entendi tá o meu com o papel. melhor, o que tu tem para fazer. Eu tenho que dar o meu melhor todos os dias. É. Mas fazer o que tem que ser feito. Cara, isso quer dizer o quê? Estudar, buscar, me aproximar, aprender. Você tem Mexer. mentalidade de aprendiz sempre. Nunca fala assim, eu já sei tudo, não preciso fazer mais nada. Não. Eu quero aprender coisas novas e tudo. Cara, 5 minutos do seu lado ali, você me ensinou A gente foi treinar. coisa. Antes de vir para cá, a gente foi treinar. Tantas coisas ali naquela academia. Tipo, uau! E eu tenho certeza que você nunca pegou um treino, um cara que não tinha nada, né? Pra treinar. É, e que nem você tu, pegou não. e pá! É. E Mas deu umas sacadas. eu também aprendi demais, cara. Aprendi demais contigo lá. Para mim foi um desafio, exatamente por nunca ter treinado ninguém assim. Foi um desafio, mas também entrei no estado de graça lá e as coisas foram fluindo, foi bom demais, cara. É muito bom a gente ouvir história de gente de verdade, né? História de gente que aprende o tempo todo e tu tem essa sede de aprender, né? Foi uma coisa que tu falou lá pra mim, caramba, tô aprendendo. Pô, eu tava aprendendo muito mais contigo do que tu comigo. Mas ele exaltava isso, que ele tava aprendendo comigo. Então é muito bom, cara, tá do teu lado. Obrigado, irmão. E legal, a gente falou de muito sucesso, de coisas que aconteceram aqui, mas me conta um fracasso do Marcos, assim, uma coisa que tu falou assim, Cara, nossa, aqui... Foram tantos. Foram tantos que, né? Essa foi boa. É sério. Escolhe um fracasso, aquele fracasso bem bom que te trouxe depois um ensinamento bem bom, né? Porque a gente aprende com o fracasso, né? Cara, eu tive alguns. Tive divórcio. 2. Eu quebrei. Teve 2 casamentos. 2. 2. Agora chega. Agora chega, agora é pra sempre. E agora é abençoado, agora é um Ei, casamento Jana, aí. nas águas. Viu? Deus me deu esse presente. Cara, eu falei, como eu posso ser abençoado de ter uma mulher assim, um ser de luz, sabe, visionária, parceira, que tá do lado e ainda toda essa mudança que aconteceu, né? Às vezes nesse tipo de mudança um pode ir para um lado, outro para o outro, não, firme, junto.
E, É a unidade, né? E ela que me empurrou, sabe? Nos momentos que eu balançava, ela tava. Então, mais fracassei. Quebrei. Né? Por quê? Por não controle, por não ter controle, por não olhar, por confiar. Fui roubado mais de uma vez. De novo, por quê? Não controle, não pedir as coisas, os outros cuidam, o outro tal, o outro tal. Mas acho que uma das coisas que eu posso trazer todo mundo que tem relacionamento não percebe, foi um aprendizado que eu tive, é que todos nós, eu, você que está assistindo em casa, todo mundo, a gente tem as duas energias dentro de nós, masculina e feminina. Eu tenho as duas, você tem as duas. E uma dessas energias guia a gente. Você tem a sua energia natural e você tem a energia que te guia. Às vezes a sua energia natural é uma, mas a vida te obrigou a ir para outra energia. Tá? E todos os relacionamentos só terminam quando existe um fator chamado despolarização. O que é isso? Quanto mais opostas forem as energias, mais dá certo. Um é mais masculino, outro mais feminino e puf. Quando vocês começam a canalizar a mesma, começa a dar ruim. Tá? Então, por exemplo, na pandemia, um executivo extremamente masculino, ela é extremamente feminina, e aí o cara perdeu o emprego. E aí ela teve que botar dinheiro em casa, decidir, liderar, entrar numa coisa mais... Por que teve tanto divórcio? Isso aí. Né? E o que mais destrói a energia masculina é você ser carente, pidão. Cara, assim, você pode fazer, mas você não faz. Você fica olha que sacada. E eu me lembro de estar nos Estados Unidos, no backstage ali com o Tony, e eu perguntei pra ele isso. Eu falei, cara, a noite inteira você falou que o que destrói a energia da masculina é você ser needy. Need, em inglês, é necessidade. Needy é, né, tipo o carente, o pidão. E aí eu vi todos os meus relacionamentos acabarem. Efeito dominó. Porque eu preciso de ajuda. 100% do meu tempo. Eu falei, eu tô fadado ao fracasso? Entendi. E ele disse, não. Você pode precisar, sem ser carente. Aí eu falei, você pode ser mais específico? Aí ele falou assim, você não dá palestras pelo mundo? Eu falei, dou. Vamos supor que você vai tomar banho e você vai fazer sua mala e você vai para o aeroporto. Para tomar o banho, você precisa de ajuda. Na hora de fazer a mala, você vai fazer a mala. Aí eu falei, que jeito que eu vou fazer a mala? Ele falou, você vai falar, eu quero o boné verde, a calça preta. Você vai, o que você pode fazer, porque a energia masculina é uma energia de direção, de condução. Então presta atenção que você que está assistindo em casa, se a lâmpada quebrar na sua casa, energia feminina que está assistindo aqui agora, eu sei que você consegue trocar a lâmpada de olho fechado, falando no telefone com o neném no colo. Mas quem tem que trocar a lâmpada é ele. E no meu caso, mandar alguém trocar, ou pagar alguém para trocar. Mas o ponto é, ele falou isso para mim. Eu voltei com isso. Cara, ele é muito genial, ele vai direto no... E eu falei, o que eu tenho que fazer para mudar de vida? Porque do jeito que estava não dava mais. E se uma pessoa normal precisa tomar uma decisão dessa, a pergunta que vem na sua cabeça é, onde eu vou morar? Com quem vai ficar as crianças? Sei lá. No meu caso, irmão, a pergunta era como é que eu vou comer amanhã? Então, se muitas pessoas já não decidem nada, vão empurrando com a barriga, imagina o meu inconsciente, que era o estado de sobrevivência, literalmente. Então eu empurrava. Até que eu falei, chega. O que eu preciso para sobreviver? Pensei comigo. Bom, eu preciso de alguém para pôr a comida na minha boca, para me dar banho, para limpar a casa. Pum, contratei uma enfermeira, uma para limpar, cozinhar, não sei o quê, tudo, montamos um time. E aí, chamei para conversar e tomei a decisão que tinha que tomar. Tempo passa, conheci a mulher da minha vida, e aí você quer voltar para os padrões, né? Agora tá tudo certo. Não, mas eu decidi. Eu vou manter a enfermeira, eu vou manter... Por quê?
Entendi. Porque eu vi que eu sempre tive enfermeiras e não esposa. Então, no fracasso repetido, eu aprendi e entendi o que eu precisava fazer. Tá entendido. Protegê-la disso. E aí, Joana, e aí como é que ele chegou? Porque ele teve um trauma na infância, que ele foi falar com uma menina e ele falou, oi, tudo bem? E a menina, pau, nele. Como é que foi a chegada nela? Eu quero saber como é que foi diferente essa Vem essa cá, chegada. amor, vem cá, fala aqui no... Vem no cá, coisa. vem cá. Só para ele dizer a chegada. Só como um é que foi. bônus, só um bônus. É, vem. um bônus, uma chegada diferente. Imagina um menino traumatizado lá com 13, 14, 15 anos. E aí ele olhou, avistou, falou, opa, vou lá de novo. E aí quais foram as palavras dele? Na verdade, eu acho que nesse meio do caminho aí, entre o trauma dos 14 anos e a vida adulta, o trauma virou uma destrava, porque pensa numa criaturinha cara de pau. Ah, ele se tornou cara de pau, é. E eu, que sempre fui a pessoa mais, assim, discreta, que nunca dei ouvido pra nada, eu fiquei até meio atordoada. Eu falei, não que ele tenha sido indelicado nem nada, mas você até questiona um pouco. Eu falo, gente, as pessoas têm tanto medo de se aproximar, porque eu sou uma pessoa que, sei lá, eu tenho uma energia um pouco forte, então eu espanto um pouco as pessoas. E ele veio e falou e... Não, foi disso que ele ideia. gostou, ele gostou do desafio, né? Eu acho que foi. Ele gosta de desafiar, ele foi me desafiar lá, ele foi me desafiar. Eu falei pra Aí ele ela... falou, eu acho que esse desafio é bem grande, vou ali. Ela falou, eu tô solteira. Eu falei, impossível. Tô solteira há 2, 3 anos, sei lá o quê, 4 anos, né, amor? Yeah. Eu falei, impossível. Eu falei, como assim? Ela falou, os homens não chegam perto de mim. Lembra das energias? E ela é líder, ela lidera a empresa e tudo, 100 homens na fábrica e tudo mais. Então ela tinha essa energia de direção mais masculina acima. Só que não é energia natural dela. E aí ela aprendeu a navegar, que é a sabedoria, é navegar. Então tem hora que você vai ter que ser mais menininha mesmo, você vai ter que... E é sobre... A energia feminina precisa se sentir segura. E a masculina que tem que passar isso. E é, por mais doido que isso pareça, você que está ouvindo a gente aqui, fala aí o que você falou para mim outro dia, no começo. É que eu já fui casada antes, e eu era casada com um personal trainer, um cara fortão e tal. E eu nunca tinha me sentido tão protegida, justamente porque eu estava dentro da minha energia natural e eu me sentia no papel que eu tinha que exercer, e não sendo o papel do dominante, que tem que fazer tudo sozinho, independente, que é muito o que a gente escuta desde bem novo, que a mulher não pode ser dependente, e não deve mesmo, mas você poder contar e ter alguém para te proteger é o que virou a chave para mim. E eu me sinto segura com ele de uma forma que eu nunca senti na vida. Pronto, tá aí, casal. Tá doido. É, cara, isso aí tá aí, ó. Obrigado pelo depoimento, Joana. Eu digo que esse cara é demais. Olha aí. Caramba, cara. A gente aqui tá escutando tanta coisa, aprendendo tanta coisa. Tanta gente tomando lição, eu tomando lição aqui, todo mundo tomando lição. A galera que tá no estúdio aqui só faz assim, ó. Cara, por isso que tu tá cumprindo esse teu chamado aí. Que legal. Me diz uma coisa, qual é um medo do Marcos, assim? Tem medo de quê? Cara, acho que o meu maior medo é de acabar logo. Porque eu sei que tem muita gente ainda que precisa de ajuda. Mas quanto a isso, tu pode ficar tranquilo, velho. Não vai acabar logo, não. Tu tá no caminho, tá Me deram 30, eu tô com 43. Pois é, mas acredito que é o seguinte, te deram 30 numa medicina de 30 anos atrás, é isso? 82. Mas, aliás, tu tá com 43. 43 anos. Então, numa medicina de 40 anos atrás, te deram 30. Isso mudou demais, velho. Yes. Muda demais. A tendência é as pessoas viverem mais, melhor, tem mais recurso, melhor medicina, mais conhecimento. Não é à toa que no início do século, 1900, as pessoas tinham nem 40 anos de expectativa de vida. Uma pessoa velha, uma pessoa de 40 anos, morria velha com 40 anos. Hoje somos jovens de 40. Yes. E a meta é para cima de 100.
Existem estudos que dizem que o homem de 200 anos já nasceu. Uau! Já nasceu, acredito. Eu sei que eu vou aos 120. Desde os meus 12 anos eu digo que eu vou aos 120. Por isso que eu tenho estilo de vida saudável, faço coisas que me levam para o caminho da longevidade. Eu não tenho dúvida que com toda a tua jornada aí, tu precisa, ainda mais do que os outros, né, focar nesse estilo de vida mais saudável. Com certeza, na saúde, na questão de manter o corpo mais alcalino. Isso. E aí a gente vai quebrando essas barreiras e de 30 a meta é 60, de 60 a meta é 90, vai não de 30 em 30 agora, mirando 120 para a gente fazer um treino. Certeza. E quando a gente tiver com 120, a gente vai estar com uns corpinhos de 100, 110, tirar uma onda ainda, né? Corpinho de 100. É. Com certeza, Essa é a meta, cara, essa é a meta. tem muita gente, cara, que tá precisando, sabe? Que tá com o coração doente, cara, que não consegue enxergar além. É como se estivesse com um cabresto aqui, ó, fechado. E às vezes a solução tá logo ali. É uma ferramenta que você aprende. É uma técnica nova que você aprende, que pode mudar a sua vida inteira. Uma pessoa que você conecta. Uma pessoa que você conecta. Proximidade é poder, cara. Eu, pensando nisso, porque como eu estou muito nos palcos e muito nas empresas, um dos grandes gaps da minha vida é que as pessoas queriam aprender comigo, mas não têm a oportunidade de estar dentro de uma empresa. De estar, tipo, é o irmão do cara que trabalha na empresa, é a mãe do cara. E aí o que tu fez para trazer essa galera para perto? Aí eu falei, cara, eu preciso criar uma comunidade para que essas pessoas que estão em casas, possam estar próximas de mim. Então eu criei um clube chamado Clube dos Imparáveis. Uau. Porque essa é a grande frase que eu ouvi a vida inteira. Você é imparável, imparável, imparável. Eu falei, cara, o sucesso, ele deixa pistas, né? E ele é treinável. Então, bora replicar essas técnicas. Então eu criei uma comunidade onde a galera tá ali dentro e aí ela tem acesso a tudo que eu faço. Então, desde receber uma mensagem, até mandar mensagens para mim, até ver os meus cursos, os gravados e tudo mais, tudo ali dentro daquele lugar. Então, ali, para mim, foi uma grande virada de chave, né, de poder ter essa possibilidade. Como é que faz para acessar esse clube? A galera, manda mensagem lá no Instagram, qual que é a chave, a palavra-chave? Clube. Manda lá, clube. E aí a gente manda as informações para você. Já segue o Marcos, já coloca clube lá, que vai receber tudo que é instrução para conseguir conectar com esse cara que é fora de série, que é gigante, que tem uma missão aí gigantesca, que é falar o tempo todo. Aliás, quantos posts tu faz por dia em Instagram? Cara, eu acho que geralmente vem de 2 a 3. Fora stories, assim, né? Que eu nem conto. Aí eu vou fazendo onde eu tô. Isso, cara, não para não. Não para, constância é o nome do jogo, é isso cara. É isso aí. Constância. Abre eu e só fala. Eu respondo todo mundo, cara. Meu time fica doido. Que eu vou lá, um por um lá, pá. Respondo. Às vezes demora um pouquinho. Já falei, muito botão para pouco dedo. Mas eu respondo todo mundo. Eu tenho esse relacionamento com essa galera. Hoje a gente está com quase 400 mil. Provavelmente quando for ao ar já vai ter mais. Mas orgânico, sabe? Legal. De relacionamento, de dia a dia, de fala mesmo com a galera. E acompanhamento. Não, que massa. Ô Marco, conta uma curiosidade aí. Uma curiosidade do Marcos. Ninguém sabe, nunca contou em lugar nenhum. Não falou em palestra, não falou em outro podcast. O homem é requisitado, ele está em tudo que é palestra, tudo que é podcast. Inclusive internacional, tá? Amigo do Tony. Conta uma curiosidade aí que a gente não sabe. Eu acho que só quem tá bem próximo. Eu jogo muito videogame, cara. A cara da esposa, tipo... Ela não gosta. A gente joga junto até, de vez em quando. Mas qual é o jogo? Amo. Qual é o jogo? Cara, eu gosto muito de basquete, né? Lembra que meu pai cresceu lá nos Estados Unidos e tudo? Então eu cresci numa cultura americana. Então, em vez de ser futebol e tudo tal, eu gosto de NBA. Entendi. E tudo. Então, eu jogo muito basquete. Eu descobri que nesse mundo virtual eu fazia coisas que eu não podia fazer aqui fora. Ah, que massa. Então, ainda, né? Então, era dirigir o carro, era... tu faz bastante coisa que tem gente que nem com videogame faz. Né? Vai dizer...
O cara corre de rally, surfa, faz Cara, tudo. e essa é uma grande... Tipo assim, naquele momento que não tá a família, que a esposa vai... Me liberaram. Eu vou pro escritório, vou não sei o quê, eu já pego, já jogo um joguinho ali, né? Pra não dividir a atenção Que com a legal. família. E jogo meus filhos também. Aí, a ó, gente nós joga junto. descobrindo as curiosidades do Marcos. Cara, a gente tá entrando numa reta final aqui e eu quero te pedir um conselho. Um conselho que tu pode dar pra quem tá nos assistindo agora. Conselho de vida, velho. Que vai fazer parte da tua missão aqui. Quem tá assistindo vai receber um conselho direto. Tu quer as pessoas junto contigo lá no clube? Aproveita que elas estão aqui e manda esse conselho pra elas. É aquela, né? Show. O tempo na sua vida, ele voa. Quando a gente menos espera, puf, já foi. Parece que é ontem a gente tava lá, no Réveillon, fazendo planos, e tudo mais. E existe uma estatística, que 90% da galera que põe meta de ano novo, no dia 15 de janeiro já descumpriu. 15 de janeiro. Então, calma, eu sei que você é uma dessas pessoas. Tá tudo bem. A gente não tem que ficar sempre esperando o final do próximo ano para mudar, para melhorar. Todo dia você pode fazer o que você quiser da sua vida. Todos os dias. É só você não querer pular um dia. Porque tem gente que vive tanto lá na frente, mas em cima, quando eu ficar rico, eu vou ser feliz, mas quando... que ela deixa de fazer o dia a dia, ela deixa de alcançar o hoje. Ou ela fica olhando tanto para trás, eu não consigo porque eu fiz isso, porque aquilo, porque aconteceu isso aquilo com o outro. O seu passado não é o seu futuro, a não ser que você ainda viva lá. Então preste atenção. Cada dia é oportunidade de você tornar a sua vida o que você quiser que ela seja. É só você trabalhar para isso. Um dia de cada vez. E você vai poder chegar lá. Todo mundo pode. Todo mundo, Sérgio, você, a gente pode se dedicar mais que ontem. Se dedicar mais ao nosso trabalho, mais à nossa família, mais à nossa saúde, sem pensar em recompensa. O que eu vou ganhar com isso? Faz isso. Faz por, 3 meses. E pode me procurar se a sua vida não começar a melhorar. Você quer perder peso? Hoje é o dia de começar, não é na próxima segunda. Você quer mudar alguma coisa de você? Muda hoje. A gente tem que aproveitar cada dia, cada minuto da nossa vida como se ele fosse o último. Porque ele realmente pode ser. Problema? Todo mundo tem problema, não. Situação. Agora você aprendeu essa aqui no podcast. Mas essas coisas, elas acontecem para a gente crescer, para a gente evoluir. Você sabe quem não tem problema, amigo, amiga? As únicas pessoas, você sabe onde estão essas pessoas que não têm problema na vida? No cemitério. Essas não têm. O que você devia fazer todo dia, ficar de joelho no chão e agradecer pelos problemas que você tem. Porque não são problemas, é Deus preparando você para o que está por vir, para o próximo nível. Então, meu conselho, viva todos os dias fazendo o seu melhor. Pede para Deus te dar uma luz, se conecta, vai ler. Cara, o manual de como viver está ali, todo escritinho na palavra de Deus. Vai ler que está tudo ali. E qualquer coisa que você precisar, pode me procurar. Tamo junto nessa. Aí, ó, pegou o conselho? Tá doido, hein? Marco, me diz uma coisa. De 0 a 10, qual o nível de dor que tu sente no corpo? Cara, eu vou dizer, agora eu tô com 9. 9. 9 de dor. Geral, uma dor geral, É coluna, uma dor, pescoço? não, é uma dor na bacia. Depois dessa cirurgia que eu fiz de coluna, desde que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, eu convivo com essas dores. Porque minha bacia esticou, é como se fossem as duas pontas, eu não tenho as coxas, né? Entendi. Então, cara, dói, mas dói muito. Da hora que é a primeira coisa que eu faço, quando eu acordo de manhã, eu acordo sorrindo, abraço, beijo minha esposa. Quando ela me põe na cadeira, ela tá aí para confirmar, eu nem vou falar o que acontece assim que eu sento na cadeira. Às vezes fica com o olhinho cheio d'água ou faz uma carinha de dor que dá dó. Se o microfone não pegou, ela falou que eu fico com os olhos cheios d'água. Não tem nada mais e macio dor. para colocar? Eu tenho as almofadas mais tecnológicas, de ar e tudo. Aham, Mas, cara, dor. entendi. A dor é inevitável. Não dá pra você evitar a dor na vida. Agora, sofrimento é opção sua. Você nunca me vê sem um sorriso no rosto. Porque eu escolho não sofrer por isso. Tá doendo, cara. Amanhã vai doer de novo. E eu sei que no outro dia vai doer de novo.
Uau. Mas quantas coisas boas eu posso viver? Que dia incrível eu pude viver hoje. Uau. Né? Cara. A gente treinou, a gente riu, a gente cantou, a gente fez Hoje tudo, foi fez aqui. espetacular. Cara, com dor. Com dor e ele com esse sorriso no rosto. E já que ele gosta de esforço, eu tenho aqui, ó, Devocional da Saúde. Eu lancei esse livro em setembro de 2024. Uau! Esse livro é o primeiro livro do planeta com 365 treinos sem equipamentos. Todos via QR Code. Então, cada página aqui tem uma frase e um treino para te fazer. Quer ver aqui, ó? Dia 1. A frase do dia. Quem não usa, perde. Uau. Faz sentido? Então essa frase vai fazer um sentido para ti, um espaço para tu anotar e o treino para fazer é para a família, tá? É para ti, para Joana, para teu filho, Uau! para vocês Obrigado. seguirem esse aqui, ó, vou deixar ele aqui. Que Esse honra! Tá autografado? Tá autografado. Claro que tá aqui, se eu não vou escrever para esse super-humano, tá? Presente, tá vendo como eu ganhei muito presente? Presentão, Essa tá aí. é a vida. Minotauro tá sempre aqui junto com a gente, tu não tá vendo ele aqui, mas é porque ele Não, tá, ele tá aqui, ele ó, tá em tá formato ali. de lata, Tá ali. Minotauro Energy Drink, tá aí junto com a gente. OH Água, a água mais alcalina do planeta tá aí também. E eu falei da gente ficar alcalino, hein? Já quero essa água. Pode levar Aí, pra casa? Essa aí é pra ti, pode Vou levar, levar, vou ela aí levar. tu vai ver que ela é uma água diferenciada. Tu pode com essa água tomar menos do que uma água normal, que ela vai te hidratar mais do que uma água normal. Uau. Pelo o processo dessa água aí. É demais. Eu tomo muita bronca da minha personal porque eu não bebo água. Eu bebo pouca. A água tem que beber bastante, né? Então- Tem que beber bastante, só que com essa água tu pode tomar menos que uma água normal. Ela é uma água que ela fixa mais na tua célula pela qualidade Então da a quantidade de água que eu já tenho tomado, isso aí já vai ajudar mais. água. Vai te ajudar. Tamo junto nessa. Marco, uma honra. Todo mundo que está aqui assistindo, manda no comentário a pergunta que você quer fazer. Aliás, eu vou fazer minha última pergunta para ele agora, tá? Minha última pergunta. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que tu gostaria de responder? Eu acho que você não perguntou qual que é o próximo desafio. Opa! E aí, qual é o próximo desafio? Sabe, eu tenho um grande sonho de pular do avião. Mas eu não achei nenhum doido pra me jogar ainda de paraquedas. Ah, que bom que é de paraquedas, né? Não é de paraquedas. Ah, tá. E aí eu pensei, sei lá, cordinha na boca, eu mordo e... Mas aí vai que escapa no susto. Ai, a cordinha tá aqui, Não. já Vai era. com alguém, vai com alguém. Desafio pular de paraquedas? Então pular se de preparem, paraquedas. tá? Porque o homem falou, profetizou, já lançou aqui. Eu não tenho dúvida que vai ter gente que vai chamar aqui, ó. Eu vou pular Yes. junto com O ele. lance é que tem que ter uma roupa, porque como não tem as coxas e prende pela virilha, Entendi. tem que ser construído, acho que Aham. uma roupa fechada, enfim, para que eu possa fazer isso, Ah, pra dar na hora do para tranco dar lá. o suporte, Entendi. Mas é uma coisa que eu não fiz ainda. Mas eu não tenho dúvida, velho, que já existe. E se não existe, tu vai ser o primeiro. É ou não é? Vamos que vamos. Gente, forte abraço. Valeu, cara. É sempre muito bom estar contigo. Nós vamos treinar de novo, nós vamos cantar de novo e nós vamos bater papo aqui a qualquer hora de novo também. Bora, Deus abençoe, galera. Fechado? Vamos que vamos. Yes. Forte abraço para todo mundo. Valeu. Yes. Garoto.